Bueno, a gente então estamos estreando o Estação 29, um podcast. Eu, José Mauro Batista, sou editor do site Paralelo 29 e aqui o meu colega que vai participar junto, o Rodrigo Dias, que é advogado aí. Enfim, e o nosso primeiro convidado é o Rudes Rodrigues, vereador, empresário da noite, aí uma pessoa bastante conhecida em Santa Maria. A gente, com esse podcast, quer quebrar aquela entrevista sisuda, fazer de uma forma mais descontraída e também, obviamente, fazer algumas perguntas para os nossos convidados, perguntas mais polêmicas e, enfim. Então, seja bem-vindo, Rudes, né? E vamos começar falando aí. Rudes, tu veio da região da fronteira oeste, né? De São Borja, Itaqui, daquela região, para Santa Maria. Né? E inicialmente aqui em Santa Maria tu, né, veio fazer o quê? Como é que tu veio trabalhar direto no que aqui, Rudes? Boa tarde a todos que vão assistir esse podcast, né? Estação 29, é isso? Isso aí. O Mauro, prazer, Mauro, estar com você. Nosso advogado Rodrigo Dias aí também. Muito obrigado. Me sinto muito feliz, em primeiro lugar, estar aqui sendo o primeiro convidado de vocês participar hoje desse podcast. Bom, eu vim com 17 anos para 18 para Santa Maria. Sou natural de Itaqui, né? Quando eu me assumi perante a minha família, a minha homossexualidade, a minha orientação sexual de ser um homem gay, a minha família ficou assustada, né? E infelizmente eu tive uma exclusão familiar, eu não tive um apoio familiar de estar sendo aceito como eu era. Eles chegaram a te expulsar de casa ou foi apenas uma... Tu te sentiu desconfortável em casa e saiu? Como é que foi isso? Bom, quando o meu finado vô, porque hoje ele não tá mais entre nós, ele soube que eu era gay e que eu estava me vestindo de menina na época, ele não aceitou e pediu para mim me retirar da casa dele, que lá eu não era bem-vindo. E aí aconteceu algumas desavenças e aí quando eu cheguei em casa, as minhas roupas já estavam na rua esperando para mim ir embora. E aí eu tive apoio de alguns amigos, de algumas pessoas da cidade e eu nunca fui excluído da minha avó. Minha avó sempre me acolheu, sempre me deu amor e ela sempre me aceitou. Mas o meu finado vô, no momento, ele nunca aceitou. E além de tudo, não aceitaram, porque tinha muitas pessoas que chegavam até ele e diziam, né? Que vergonha. E ele se sentia envergonhado pela família, né? Que eu teria estragado e manchado o nome da família, porque eram pessoas italiano com alemão, então são duas linhas bem difíceis de lidar. É tu e uma irmã, ou tem mais irmãos? Eu tenho, na verdade, eu fui criado com meus avós, né? A minha mãe me teve com 15 para 16 anos e na época ela foi a única... A minha família, da minha avó, teve 10 filhos. A minha avó teve 10 filhas mulheres e 2 filhos homens. E então a minha mãe foi a única mulher que teve um filho fora de um casamento. Porque todas minhas tias casaram, tiveram uma linha como o meu finado vô gostaria, né? Então, para eles aquilo foi um absurdo ter um gay na família. E Rudes, né? Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Eu quero te fazer uma pergunta. E lá em Itaqui, né? A gente sabe que é uma cidade do interior, né? O Rio Grande do Sul ainda possui muitas tradições, as pessoas, né? Como que era teu relacionamento lá com as pessoas quando tu resolveu te assumir? Ou como que foi a tua infância nesse período até que tu chegasse, né? E dissesse, olha, né, não gosto de mulher, gosto de homem, né? Como o famoso saiu do armário. Sim. Como é que foi isso? Na escola,
fui muito bem aceito pelos professores, até porque eu sempre fui uma pessoa muito carismática em tentar ter um bom convívio com as pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que respeitei as pessoas e assim como as pessoas também me respeitavam. Mas é uma cidade realmente pequena, Itaqui é um município de pequeno porte, né, de 47 mil habitantes, mas as pessoas não tinham tanto preconceito comigo, até porque eu me colocava sempre à disposição para conversar, explicar que aquilo era a minha vida, que eu não tinha como mudar e que eu era daquela forma e que eu tinha que me amar para mim poder ser aceito pelas pessoas. Então, Itaqui sempre me deu oportunidade de poder transitar, mas nunca me deu oportunidade de emprego, era muito difícil, e a minha família, além de tudo, era uma família pobre, né, Mauro? Então, eu tive o convite de uma menina trans, que na época era travesti, para vir para Santa Maria. Para vir para Santa Maria. E tu viesse para Santa Maria. E aí, eu no início, eu fiquei com muito medo e fui para Ijuí, com um cara trabalhar lá num bar em Juí, só que o cara, ele acabou indo preso, né? Ele foi preso, ele era envolvido com drogas, né? E aí eu acabei vindo para Santa Maria. Esse cara, ele tinha uma casa noturna também. A situação era bem difícil. Eu nunca tinha trabalhado. Eu fui para trabalhar na limpeza. Eu fazia parte de doméstica. Sim. Né? E eu tinha 17 anos. Eu tinha completado meus 17 anos quando eu fui para Juí trabalhar nessa casa de limpeza. E esse cara era envolvido com droga, infelizmente, né? Ele foi preso e ficou, parece que, se não me engano, 15 anos preso, né? E eu vim para Santa Maria, aonde eu tive que trabalhar na rua, né? Trabalhei na rua por 1 ano e meio. Fez programa na rua, é isso? Sim. Eu acabei fazendo programa na rua, eu acabei muitas vezes numa situação de vulnerabilidade social e econômico dormindo na rua, muitas vezes não tinha o que comer, muitas vezes acabei passando por dificuldade também em questão de violência, porque na época, além de não ter onde morar, né, Mauro? Que ano mais ou menos foi isso? 2001. E tem algum caso, tipo, que te marcou nesse período, lá deste 1 ano que trabalhou aqui em Santa Maria, que tu lembra, assim, isso é um trauma ou é... Não trauma, Rodrigo, mas uma experiência que marcou na minha vida e que eu não desejo a ninguém, que foi, sim, noites que eu passei dormindo no vagão do trem na Gare, e noites que muitas vezes também com muito frio não tinha coberta e não tinha o que comer. Mas isso sim me marcou, e por isso que hoje eu sempre digo que a oportunidade tem que existir para essas pessoas LGBTQIA+, porque ninguém merece dormir na rua, ninguém merece não ter uma coberta, ninguém merece ficar sem um prato de comida na mesa. E deixa eu, perdão, nessa carona aí, a gente sabe que o pessoal que trabalha na rua, né, os travestis e as próprias meninas que trabalham aí na noite, sofre muito inclusive com questão de cobrança, não sei se é pedágio, o que é, que cafetões cobram dessas pessoas, né? Isso acontece? Como é que é essa questão? Sim, Santa Maria, quando eu cheguei, tinha sim uma pessoa que cobrava a rua, que cobrava o pedágio, que na época era R$10. Se a gente não pagasse, tinha grupos da pessoa que ia lá e espancava. Eu inclusive, fui uma vítima que apanhei de 4 homens e 2 trans na época. Fui agredido bem na Rua da Medianeira, próximo ao antigo X-Bom, do finado Rodrigo também, que partiu, né? Infelizmente. Isso por não pagar essa taxa? Não, por estar na rua, numa outra rua, fazendo ponto e não pagar a taxa que ela queria. E aí, quando tu não pagava, se era 10, ela aumentava para 50 e assim era.
E sempre existiu pessoas cobrando a rua. E aí quando que existe hoje, ainda deve existir. Que existia denúncias, a Polícia Civil fazia um trabalho, né, para que não houvesse essa cobrança. Isso eu posso dizer que a polícia sempre atuou em defesa às pessoas que precisavam estar lá na rua trabalhando e que não teria por que pagar uma rua para estar trabalhando. Já na época a polícia já atuava, então? Atuava, sim. A Polícia Civil fazia batidas, mas é que era um grupo organizado, né, Mauro? Que fazia um trabalho voltado a esse pedágio e cobrança. E Rudes, diz uma outra coisa, eu acho que a curiosidade também das pessoas que estão assistindo a gente, como que é a noite? Porque às vezes pode até ser romantizado isso, né? Ah, é uma coisa boa, né? Porque ele superou isso. Eu acho que, tipo, se tiver alguma experiência, né? Passou por essa experiência das pessoas que cobravam esse pedágio, né? Não sei se essa pessoa ainda é viva, se atua nesse tipo de ramo ainda, ou se a polícia já identificou, mas queria que pudesse relatar pra gente, para os nossos pessoas que estão assistindo, como que é essa experiência, né? Como que tu levou tipos isso, de né? violência se também, tem outros né? tipos de violência, se tu presenciou alguma situação que... O próprio cliente... Claro, eu, enquanto eu trabalhava na rua, eu fui convidado por um cliente que parou na esquina, né? E aí ele me ofereceu o valor X e eu aceitei, fui fazer o programa com o cara. E lá ele queria transar comigo sem o preservativo. E a gente acabou tendo uma discussão e existiu uma violência que eu tenho marcada até hoje no meu pé, porque ele ia me dar um canivetaço na barriga e eu acabei pulando fora da caminhonete e pedindo socorro próximo à Medianeira ali. E, enfim, eu também tive uma situação muito difícil com um cliente também que foi na faixa de Rosário, na frente de um posto de gasolina, agora não lembro o nome, na BR ali da faixa de Rosário, que também o cara queria que eu fizesse sexo com ele sem preservativo e que aonde eu me joguei fora da caminhonete eu tinha 18 para 19 anos. Então foram situações que a gente passa na rua de violência também com clientes, né? E como eu digo, eu fui uma travesti que eu trabalhava na rua sem roubar, sem fazer maldade, eu trabalhava na moral, como se diz, né? Ia lá, fazia o meu trabalho, combinava com o cliente e fazia o que tinha que fazer e ia embora. Então, mas a gente sabe que a violência na rua é muito grande. E Rudes, há um mito aí, né, da rua, enfim, e eu já entrevistei pessoas que trabalham na rua, por exemplo, e quem procura, os clientes que procuram as pessoas que trabalham na rua não são exatamente pessoas pobres. Tem muita gente aí de caminhonetão que vai, né, casados. Qual é o perfil desse? Vai homem casado? Vamos perguntar bem assim, que assim, Mauro, o que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade que infelizmente é muito machista e hipócrita, né? Por quê? Porque nós soubemos que anos 70 e 80, homens casavam, né, e construíam suas famílias porque a família não aceitavam que aquele homem fosse um homem gay. E aí ele teria que forçar ser muitas vezes o que ele não gostaria de ser. E a gente sabe que são esses homens que vão numa esquina, são homens que têm um fetiche de pegar uma mulher trans ou a travesti para fazer o sexo, porque muitas vezes ele não faz o lado ativo, ele faz o lado passivo. E aí onde eles se sentem bem e confortável para poder fazer o programa com a travesti ou com a trans. E Rudes, sem citar nomes, obviamente, né? E hoje, com você como uma autoridade pública da cidade de Santa Maria, já passou por algum desses clientes enquanto vereador e ficou frente a frente? Já passei. Inclusive, essa semana, que faz 12 dias, eu ajudei um cliente que saiu comigo, né? E ele estava numa situação muito difícil em questão de saúde. E ele foi até o
o número do gabinete ali, no telefone do gabinete, ligou pro gabinete pedindo um gabinete móvel na casa dele, que ele estava precisando de uma situação, de uma cirurgia, né, da catarata dos olhos, e aonde nós ajudamos ele e eu lembrei do cliente. Rudes, e depois tu saiu da rua, tu foste trabalhar na Top Club, né? Que era uma casa noturna famosa. Sim. Em Santa Maria, do Mauro Xavier. A história do Mauro Xavier como é que aconteceu assim, ó. Eu estava na esquina do Caridade, ali na Floriano, com a presidente, fazendo ponto, e onde eu conheci duas meninas. Uma era a Chayane Belfort, que era uma dançarina do Mauro, e uma outra menina que estava com ela, que agora eu não lembro o nome. Elas faziam ponto lá ou elas estavam... Elas estavam fazendo show. Elas sim. eram dançarinas. Onde elas me enxergaram e eu estava num momento realmente muito difícil ali naquela esquina. E aí eu pedi ajuda para elas. Elas passaram na rua gritando e chegaram para conversar comigo. E eu expliquei. Mas isso porque tu chamou elas? Não, elas estavam passando na rua e elas pararam para conversar comigo. E eu chamei elas, vamos aqui, mana, vamos conversar nisso aqui. E aí ficamos conversando, Mauro e Rodrigo. E aí elas me perguntaram se eu queria comer alguma coisa. Eu disse que sim. Elas me levaram até os trailers que tinha na frente do Caridade ali, para nós comermos, e aí ela me pagou um cachorro-quente do Azevedo, lembro como se fosse hoje. E aí... No antigo, agora eu esqueci o nome ali, que tinha na Tareco, acho Tareco. Que era, né? E aí a gente foi ali e ela me falou, e eu falei a situação, que eu tava dormindo na rua, que eu tava passando por dificuldade, e elas gostaram de mim. E elas me levaram até o Mauro Xavier, né? Vulgo Cavalo, né? Vulgo Cavalo. E me levou até a casa dele e ali ele gostou de mim. Quando eu cheguei na casa dele, eu tava vestida de menina, né? E aí ele disse assim, não gosto desse tipo. Ele falou bem assim, com essa palavra. Não gosto desse tipo, mas eu gostei de ti, guria. E aí tu foi trabalhar no que lá no Mauro? Aí ele me convidou para trabalhar como coqueteleira. Fazer coquetel, caipirinha. Tu já sabia fazer? Não, eu disse que eu sabia fazer. Lá. E aí eu aprendi lá. E aí foi uma experiência que deu um mês. Aí ele viu que as caipirinhas não eram das melhores. E aí ele me convidou para trabalhar como garçom. E ele só me exigiu que eu atasse o cabelo, porque eu tinha o cabelo comprido, né? O cabelo comprido. E aí ele disse que tinha que atar o cabelinho e que eu podia trabalhar à vontade, só que tinha que vestir roupa de menino. E eu queria mudar de vida, né? E por que ele... Uma curiosidade, por que ele não ele queria tu como menino e não como talvez menina? Pelo medo do preconceito dentro da casa, talvez para me proteger também, porque eram homens, né, que iam lá dentro. Talvez eu não sei qual seria o modo do pensamento dele, se ele era preconceito ou não, porque pra mim, Mauro, ele foi um grande homem, uma pessoa... Quantos anos trabalhasse lá? Trabalhei 9 anos. 9 anos? 9 anos. Conheceu bastante gente lá? Sim, 9 anos de carteira assinada, com todos os direitos. O Mauro foi... E eu quero relatar aqui, o Mauro sempre foi um cara exemplar, um cara de coração enorme, que muito ajudou tanto os funcionários quanto as meninas também, que passaram na casa dele. O Mauro era um cara que ele nunca deu importância para o dinheiro, e sim pelas vidas que cruzaram na vida dele. E como é... Bom, e tu saiu de lá e já montou direto o teu empreendimento lá, a Casa Noturna? Não, como é que... não. Eu trabalhei 9 anos lá. Foi uma situação que eu conheci clientes, e um cliente, ele me convidou para abrir uma casa na cidade. Eu disse que não queria sair do Mauro, mas eu conheci o Belchior, o que era dono da Top 2, aonde ele me convidou para mim abrir lá na Faixa São Cepé. E aí a proposta foi boa, né? E eu acabei indo trabalhar com ele. Trabalhar com o Belchior. Sim. Rudes, o modelo de negócio. Vamos lá, né? Porque a gente sabe que, né, na própria eleição ali, né, as pessoas, inclusive te identificavam como cafetão e coisa e tal. Que nome tu dá para o teu ramo empresarial? Casa Noturna é um nome muito pomposo cá entre nós, né? Antigamente você dizia Zona, Cabaré, Rendezvous. Aliás,
cabaré quer dizer era uma coisa fina, né? Pela história francesa, lá, recitais, enfim. Eu me sinto dono de uma casa de entretenimento. Casa de entretenimento, isso. Porque, além de tudo, ali se coloca pessoas que vão para trabalhar, buscar o seu sustento, pessoas que vão buscar divertimento, pessoas que vão para fazer um desabafamento pessoal. Tem muitos clientes que chegam lá com problemas familiares, problemas financeiros, problemas no dia a dia, ou às vezes o dia a dia foi esgotado num cansaço, né, físico e mental. As pessoas às vezes querem ter um diálogo, conversar com uma pessoa, ter uma boa companhia, né, trocar uma ideia, tomar uma cervejinha. Muitos clientes que vão dentro de uma casa noturna, eles não vão para buscar sexo. Eles vão para buscar diálogo, conversar, desabafar. Eles gostam praticamente de uma psicóloga. Que eles deveriam ir numa psicóloga ou num psiquiatra. Eles não vão. Eles vão numa casa noturna para quê? Para tentar relaxar. Ter uma atenção. Ter uma atenção. Porque realmente dentro de uma casa noturna tem música, tem a bebida, né? Tem uma boa companhia. Rudes, algum cliente lá casou com alguma menina da casa? Ou de uma das casas que tu trabalhou aí? Sim. Já aconteceu isso? Muitas meninas de casas noturnas, de casa de entretenimento, casa de show, já saíram de dentro dessas casas casadas com clientes, inclusive, de muito... conhecimento, assim, o cliente de condições financeiras grande, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu deve ter ouvido falar certamente na Marlene, famosa Marlene aqui de Santa Maria, né? Marlene tinha uma casa ali no Parque Pinheiro, salvo engano, né? E tinha a Didi também. Mas a Marlene é famosa no meio político. Nos anos 70 e 80, né? Os políticos, quase todos, inclusive da cidade, frequentavam a casa da Marlene, políticos vinham de fora. Não vou te criar um constrangimento, não vou te perguntar se algum político atual da Câmara vai lá, evidentemente. Mas tu fica ali para responder o que quiser, né? Mas a gente sabe que isto... Tu conhece a história da Marlene? O que tu viu falar de... A Marlene foi o ícone de Santa Maria nos 70 e 80 e ela foi uma mulher sensacional que teve também uma ideia brilhante com a questão da casa de entretenimento e trabalhar juntamente com aquelas meninas em ajudar, né? Ela também tem hoje uma simbologia para algumas mulheres, hoje que há 50 a mais, como eu falo, né? Que lembro da Marlene com muito carinho. Isso é legal. Ela deixou um legado no meio desse Tu conhece meio. Ela? Chegou a conhecer? Conheci, ela? Mas hoje eu não sei. Sim. Se ela chegaram a conversar? Sim, claro. Lá na casa do finado Mauro. Tô vendo que o Rodrigo tá louco fazer uma pergunta assim. Não, eu ia perguntar pro Rudes, porque essa pergunta do Zé, ele passou a semana ensaiando, perguntar da Marlene. Mas eu queria te perguntar, Rudes, e hoje, você enquanto, né, político, como que as pessoas te veem, né, comandando uma das maiores casas noturnas aqui da região de Santa Maria, né? Como que você dá esse tratamento hoje? Tem alguma diferenciação? Por exemplo, quando vai algum político lá, algum empresário, eles ficam meio assim contigo ou não? Como é que é esse tratamento hoje? Rodrigo, não. O tratamento sempre foi igual para todos. Eu acho que independente de classe social, tu tem que tratar o teu cliente por igual. E independente se for políticos ou não políticos, eles vão ter o mesmo tratamento. E a minha casa sempre vai estar de portas abertas para todos. E a gente sempre trabalhou com maior sigilo. Eu acho que o respeito para te ganhar do cliente é o sigilo. Pode falar que eu vou te fazer uma pergunta. É o sigilo e a responsabilidade do comprometimento de não citar nome das pessoas. Eu sei que tu é alvo de fake news, isso aí, né? Durante a campanha diziam assim, ó, que o Rudes ameaçava os clientes, né? A gente viu, se não votar, eu conto, alguma coisa assim. Isso é... Esse bordão veio de Porto Alegre,
dele da casa da tia Carmen. A Carmen também foi candidata a vereadora. Foi candidata, né? E ela usou esse bordão. Se não votar em mim, eu conto. E o meu bordão era outro, né? O meu bordão era o confirmadíssimo. Como é que surgiu a história do confirmadíssimo? Foi tu que criou? Não. Nós estávamos na pandemia, né? Covid-19, aonde nosso Brasil, países todos, né? O mundo estava passando por essa situação de muita dificuldade da questão de saúde, né? E ali as pessoas estavam ficando em casa, estavam ficando deprimidas, jovens, pessoas de idade, né? Nossa vida estava se tornando uma rotina só dentro de casa, não poder sair, não poder também conviver com outras pessoas. Aonde eu tinha um amigo do esporte que a gente se relacionava e a gente se mandava mensagem. Aí eu tava no shopping, eu mandava mensagem, tô aqui no shopping, tô com saudade, confirmadíssimo. E aonde ele começou a retribuir essas mensagens com outros amigos. Só que eu não sabia que ele tava fazendo isso. Ele era um namorado teu? Era um namoradinho meu. E aí ele começou a repassar esses vídeos, esses áudios, desculpe. E aí esses áudios foram sendo compartilhado pela cidade inteira praticamente, né? Andava em tudo que é grupo. Tudo né? que grupo. E aí se espalhou confirmadíssimo. E é onde eu tive... Porque, como eu te falei, fui criado com meus avós, a minha tia e irmã, porque a gente se trata como irmãos, né? Teve o câncer. E aí eu passei por 20 dias no PA, 12 dias no UPA. E eu comecei a passar por muitas dificuldades para tentar salvar ela. É onde tua irmã, né? Isso, onde eu consegui conhecer o Dr. Francisco, que era secretário de saúde, e a Ângela, que hoje é minha Ele era vereador na época. Ele era também, vereador, né? e eles me ajudaram muito. Francisco Harrison, como chamam. É. E aí eu conheci o Flávio Jobim, que é o oncologista, né, do USM, também me deu um direcionamento para ajudar minha irmã, e onde eu consegui colocar ela dentro do USM. Foi ele que te convidou, o Francisco te convidou para... É o teu padrinho político? O meu padrinho político é o Francisco Harris. Francisco. E aí tu... Mas eu acho que antes da gente entrar nesse campo aí, claro. Zé, eu queria fazer uma pergunta me surgiu a curiosidade enquanto falava, Rudes. Durante a pandemia ali, né? Foi difícil para todos, né? Porque é uma coisa Com que certeza. foi. Mas e para você e para as meninas também durante esse período, como que foi este período? Eu me lembro até na época você fazia campanhas até para arrecadar alimento, acho que para ajudar as meninas, ajudar as famílias delas, né? De repente contar um pouco como é que foi esse período da pandemia também, porque todo mundo passou por isso e, né, uma casa noturna e o pessoal que trabalha nessa casa provavelmente teve... Tu fechou de início lá a casa? Sim, a gente acabou fechando, não tinha como trabalhar, né? E a gente fez arrecadações de alimento, de donativos, tanto para as meninas, porque elas também vivem, né, da noite e sustentando suas famílias. São quantas lá, Rudes? 43 meninas. 43? E além de tudo isso, também nós temos o nosso público LGBTQIA+, que a nossa cidade de Santa Maria, ela também não empregava pessoas LGBTQIA+. Essa população também dependia de estar numa esquina trabalhando. E aonde a gente teve a ideia de fazer essas arrecadações de alimentos, né? E de roupas, enfim, de ajudar realmente essas pessoas que mais precisava. Só que no meio de tudo isso, nós também tivemos a perca das 5 mulheres trans de dentro de Santa Maria assassinadas, né? Ceifadas as suas vidas. Então, quando nós perdemos a finada Verônica, que era uma militante, uma pessoa também que fazia... Que chamava de Mãe Loira? Mãe Loira, que fazia um trabalho voluntário no bairro da Orlândia, da Santos, a gente percebeu o quanto a gente estava abandonados. E que a gente realmente precisava ter alguém que lutasse por essa bandeira, que lutasse pelas pessoas. Foi aonde eu aceitei o convite do Dr. Francisco. Tu já era filiado ao PMDB há um tempo já, há 23 anos. 23 anos. Sou filiado desde Itaqui. E como é que surgiu essa filiação, então? O prefeito da nossa cidade de Itaqui era do MDB, Silas do Goulart, e ele foi o meu padrinho político de Itaqui que me filiou.
Sim, e Rudes, claro, depois tu foi eleito vereador, enfim. No início ali na Câmara, tu ficou mais com o pessoal do bloco aquele da direita, digamos assim, né? De um tempo para cá, tu migrou mais pro outro lado, né? Tu fez campanha pro Lula ali, tava até de bandeira ali, coisa tal. Como é que é esse enfrentamento ao bolsonarismo na Câmara, né? Não. Quando eu entrei na Casa Legislativa, eu tenho propósito, porque eu deliberei alguns direitos que o vereador teria, né? E hoje o salário do vereador é R$ 8.400 líquido. Líquido, né? Onde eu pego esses 8.400, eu divido com 5 assessores que eu construí gabinete imóvel na rua. Eu divido 8.400 para eles. Quanto fica para ti? Não, fica 000. Tu não vive do salário da Câmara? Não, eu não vivo do salário da Câmara, mas é com muita satisfação eu faço isso. Porque quando eu me coloquei à disposição, que eu aceitei, foi por causa das trans que morreram e também por causa da minha irmã que se salvou, que hoje está viva, e graças a essas pessoas que me ajudaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é que uma casa noturna fatura? Isso eu não posso falar, né? Isso é segredo. Mas mais que 5 vezes que um vereador. Então, graças a Deus, eu não preciso hoje do salário do vereador para sobreviver. Eu me sinto muito feliz e agradecido a Deus por ter uma vida maravilhosa. Lá, Rudes? Hoje eu tenho 16 funcionários. E isso não entra as meninas? Não, só funcionários com carteira assinada e com direitos assinados. E a minha casa noturna é Elas são free. Isso. A casa noturna, ela... Hoje eu dou emprego para as pessoas LGBTQIA+, né? Mulheres trans, travesti e homens gays. Porque são essa população que realmente precisa de oportunidade. E a gente precisa gerar emprego para eles. Sim. E Rudes, nessa área, tu tem alguma novidade que tu possa até querer divulgar, antecipar aqui, ou futuramente, nesse teu ramo aí, ou tu pretende investir em algum outro ramo? Não, eu estou hoje proprietário de um salão de beleza também, e onde trabalham pessoas LGBTs, né? E a nossa ideia para 2024 é construir um salão de beleza que a gente consiga empregar 15 pessoas LGBT. Opa. Então, aumentar esse salão com mais oportunidade e também criando salas para eles trabalhar. E no ramo noturno, tu pretende investir mais? Como é que é? Não. Eu pretendo ficar mais esse ano de 2023, 2024 e 2025 eu vou passar a minha sucessão para minha irmã. Diz que dia 22 vai ter festa lá. 42 anos, é isso? 41. 41, perdão, 41, né? É isso. Dia 22 de setembro. 22 de setembro. Então já antecipando nossos parabéns. Todos convidados já. Tá certo. Vai ter festa? Vai. Rudes, só mais um... Acho que a gente tem tempo ainda, Zé? Tem tempo? Tá. Eu queria te perguntar, né? Tu falou bastante coisa da boate, né? Vem falando da política também, do teu mandato. Mas eu queria saber quem é o Rudes fora hoje, né? Fora da casa noturna e fora da política, né? Eu acho que as pessoas... Porque atrás de tudo isso tem um ser humano, uma pessoa que acorda todos os dias, dorme, né? Quem é esse Rudes hoje, né? Enquanto família, se conseguiu se reconciliar com a tua família hoje? Como que está essa relação? Bom, o Rudinei Rodrigues é um ser humano que gosta da vida, gosta da família. Hoje eu sou uma pessoa que sou o braço direito de toda a minha família. A minha avó, ela existe, está com 86 anos. Eu cuido como se fosse a minha prioridade de vida. Ela mora aqui? Ela mora em Itaqui. Eu ofereço, graças a Deus, a essa casa noturna, que eu consigo oferecer a melhor qualidade de vida para minha avó, pessoa que eu mais amo. Tenho a minha mãe hoje do meu lado. A minha família me aceitou. Tive condições de me reconciliar antes do falecimento do meu avô por telefone,
que é uma história bem delicada para mim. O Rudis gosta de viajar, eu gosto de estar com amigos, gosto de churrasco, gosto de sair. Tu joga vôlei? Jogo vôlei, é meu esporte predileto no 8.000. Jogo futebol, tu é colorado, gremista? Eu sou gremista. Gremista. Sofredor, né? Gremista sofredora, mas eu amo. E gosto de viajar, gosto de praia. Eu gosto de estar com as pessoas que eu me sinto bem. Eu sou uma pessoa bem acessível, sou humano, gosto de poder sempre contribuir com as pessoas, porque Deus me deu essa oportunidade, Deus me deu condições hoje de estar numa situação diferente, que eu nunca imaginei estar. Então, eu acho que não é dinheiro que é tudo na vida. O que é tudo na vida é poder viver em paz e ter condições de ofertar o melhor para as pessoas que um dia já te ajudaram. Tu é umbanda? Sou umbandista. Tu é pai de santo? Não, eu sou praticante só. Praticante? É. Certo. E eu gostaria de falar um pouquinho, Rodrigo, se for possível. Em setembro, no meu aniversário, né? Isso já 17 anos atrás, o meu finado vô me ligou, me pedindo perdão, que ele me amava, que ele queria que eu voltasse para casa. E eu fui muito feliz. Eu trabalhei 3 meses na rua, eu tava na rua ainda, não estava no Mauro. Eu trabalhei, vocês não têm noção quanto eu trabalhei feliz na esquina. Nunca trabalhei tão feliz quanto aquela ligação me fez bem. E ele me pediu perdão, ele disse que me amava. E aí eu comprei de tudo para levar para casa para mim ir embora. Chegou dezembro, dia 17 de dezembro, ele acabou partindo e eu não pude me despedir pessoalmente dele. Foi por telefone, mas aquele foi o último contato. Foi aquele último contato, mas aquele último contato que aquele perdão verdadeiro, que aquilo não tem preço. Mas com a morte dele, com a despedida dele, eu me senti muito, muito perdido na vida. E na Câmara de Vereadores, Rudis, na Câmara de Santa Maria, tu enfrenta preconceito? Como é que é No início foi um pouco de preconceito, sim. Tive colegas que realmente... o que esse vereador veio fazer aqui? Aquele preconceito. E existiu também deboche, eu percebia que entre nos corredores existia situação meio delicado, mas eu tentei fazer que aquilo fosse somente aqueles momentos, porque eu disse que eu ia fazer uma diferença, ia mostrar que eu era capaz, igual a eles, estarem lá ocupando aqueles espaços. E aí eu fui mostrando que eu entrei pela porta da frente, que eu fui votado igual a eles, que eu tive a mesma oportunidade que eles estavam tendo de estar lá, fazer o trabalho deles, e eu ia mostrar também o quanto a nossa comunidade LGBTQ que era capaz de trabalhar igual por igual, trabalhando por todos, tanto que hoje a minha bandeira é LGBTQIA+, mas eu sou um vereador que trabalho para todos, para Santa Maria, para o povo de Santa Maria, não somente para a bandeira LGBTQIA+. Como é que tu te define ideologicamente, Rudis? Eu, em questão... Esquerda, direita, centro? Eu sou hoje do centro, sou MDB, e não quero sair, vou permanecer enquanto eles quiserem que eu esteja lá, lutando por eles, mas eu levanto a bandeira da esquerda. Eu sou um centro-esquerda, porque eu acredito que precisamos ser humanos com ser humanos. Precisamos olhar para quem precisa. Precisamos fazer algo para quem realmente precisa. Eu não sou um vereador que sou extrema-direita, mas também não sou contra a direita, mas também sempre fui muito bem posicionado. Primeiro ano, quando eu entrei na casa, eu estive do lado de pessoas que eram da extrema-direita, respeito e fiz um trabalho voltado com eles. Mas quando eu percebi que o meu povo, que o povo que precisava, o povo que realmente lá da periferia, as pessoas que não tinham remédio, não tinham comida, não tinham salário mínimo, não tinham condições de ter uma casa própria, e eu percebi que eu não estava fazendo nada por aquelas pessoas, eu estava me sentindo inválido dentro da Casa Legislativa. Qual é o teu projeto mais polêmico?
meu projeto mais polêmico da Casa Legislativa... Ou que enfrentou mais resistência desse bloco mais conservador? Foi quando eu coloquei um projeto que fazia a obrigatoriedade dos síndicos denunciarem, né, no 180 ou até mesmo na delegacia, que quando existem violências contra crianças, adolescentes, idosos e também pessoas com deficiência. Mas por que a polêmica? Porque os síndicos não queriam ter essa obrigatoriedade de ir denunciar, porque eles dizendo que teriam medo de sofrer alguma violência com alguma questão do pai, da mãe. Mas a denúncia seria anônima, né? E Rudes, dentro da Câmara de Vereadores, né? Santa Maria é uma cidade de médio porte, né? Existe sim, a gente sabe que existe um preconceito velado às vezes. Alguma vez tu já sofreu alguma pressão de algum parlamentar específico, ou individualmente, ou coletivo, para que tu mudasse teu posicionamento, ou retirasse algum projeto, porque poderia criar algum constrangimento para a Casa do Povo? Ou nunca sofreu esse tipo de pressão? Teu mandato sempre foi blindado quanto a isso? Sobre pressão de outros vereadores, não. Só tive essa situação que foi desse projeto que eu falei sobre os síndicos, que foi meio polêmico com alguns colegas. Eu te faço essa pergunta até porque algumas vezes eu acho que repercutiu na imprensa até algum tempo atrás de desabafos teu no próprio plenário da Câmara, né? Manifestando descontento na tribuna, manifestando descontentamento com os colegas, às vezes, ou com a postura dentro da Câmara. Então a gente, né, às vezes fica na dúvida, mas o que realmente aconteceu, né? Porque o vereador chegar na tribuna da Casa do Povo e expor aquele descontentamento é porque ele estava lhe incomodando, né? Sim, não. Acontece, né, Mauro e Rodrigo, algumas pessoas que estão ali trabalhando. O assessor que realmente estão como assessor, que tem que respeitar o vereador. Alguns assessores faltam com respeito. Teve sim situação de algum vereador de falar mal da nossa comunidade, falar que nós temos um viado dentro da Casa Legislativa que trabalha um monte de viado com ele. Já teve isso? Sim, já teve isso. De vereador. E não é o único gabinete que tem LGBT. Não, né? Hoje tem vários. Hoje nós temos a vereadora Marina, que tem uma assessora trans, a Silene Rossi, que inclusive a Silene Rossi também, né, trabalhou comigo na rua e foi minha colega de rua, e hoje ela tá numa Casa Legislativa como assessora parlamentar, que isso me orgulha muito, né? Eu tive também a Ali Paz, que hoje está na Itália morando, que foi a minha assessora parlamentar, uma mulher trans. A Lucy, vereadora Lucy, que também deu oportunidade para a Luísa Barros, uma mulher trans. Nós temos homens gays também dentro da Casa Legislativa, trabalhando com alguns vereadores. Isso é importante. Isso é ter um olhar de igualdade. Isso era uma coisa, por exemplo, que eu cubro a Câmara há mais de 30 anos, começou a surgir agora, alguns anos atrás, assim, não era comum. E também assim, né, a Santa Maria já teve vereador gay, porém não assumido, né? Sim. Já teve, meio no armário, né? Ou assim, aquela pessoa mais caricata. Todo mundo sabia, ele sabia, mas não havia, não se assumia, muito menos tinha a pauta LGBT, né? Não tinha isso aí, né? Enfim. Mas, Rudes, eu te pergunto assim, a Câmara teve um projeto bastante polêmico, e eu queria saber se hoje ele fosse apresentado, se tu votaria de novo a favor. A questão do kit Covid, que é bastante polêmico, né? E eu votei a favor. Tu votou? Sim. E se fosse hoje, tu votaria a favor? Hoje eu repensaria por questões de que muitas pessoas que estão perdendo a vida e que dizem que foi por causa da vacina, que eu não acredito, mas as pessoas falam, né? Sim. E aí tu vai conversando fake news. com uma, conversando com outra. E aí eu acho que a vacina, ela salvou muitas vidas. Com certeza. Sabe? A ciência salvou a vida de muitas pessoas, mas a gente escuta que a vacina não tá matando, que a
o kit Covid também, que foi a cloroquina, que prejudicou a saúde de muitas pessoas, eu não sei, eu acho que hoje tu pensaria? Eu repensaria, mas o meu voto naquele momento foi a favor, porque o desespero de querer salvar a vida das pessoas não importava pra mim se fosse aspirina ou cloroquina ou um Advil. Mas, claro, que fosse alguma coisa que fosse naquela salvar. época já sabia que a cloroquina, o kit Covid, enfim, não funcionava, né? Mas enfim. E Rudes, né, faz parte de um bloco político, né, fez parte de um antes, hoje faz parte do outro lá dentro da Câmara. Alguma vez nessas votações, quando tem alguma polêmica, né, alguma discussão mais acalorada, você votou em função do bloco ou todos os seus votos foram por convicção pessoal tua, representando o eleitorado? Ou alguma vez, não é isso que eu penso, mas em unidade o meu bloco eu vou votar junto com eles? Rodrigo, todos os votos que eu fiz até o momento foi por convicção do vereador. Nenhum momento foi a pedido de algum outro vereador. Todos os votos a gente conversa com os assessores dentro do gabinete antes da votação. Claro que já chegou na hora de eu rever, né, alguma coisa e trocar o voto, mas todos os votos que eu fiz foi em convicção ao vereador, desde o início do mandato. E como vereador novato, né, de primeiro mandato, porque tem vereadores que já têm uma caminhada maior, eu te pergunto hoje, né, como que você viu a Câmara? Se era o que imagina? Se tem muito incômodo, se é prazeroso, né? Contasse para nós. O finado Clodovil dizia que a zona era o Congresso Nacional, né? Então, né, eu sei que talvez outros colegas teus, se um dia participar do nosso podcast, não vão dizer abertamente como é que a gente acredita que tu possa dizer para nós e para quem está nos assistindo. Olha, para todos que estão nos assistindo nesse podcast, realmente a Câmara, eu lido com prazer de estar lá, trabalhando diretamente para o povo, porque é eles que me colocaram lá e eu tenho que fazer o máximo de mim. Mas que realmente, lá dentro da Casa Legislativa, tem momentos que dá vontade de sair correndo, fugir e também desistir, realmente dá vontade. Mas a gente tá lá pelo voto, né? Essas pessoas que foi em 2.175 votos que eu tive, eu obtive na eleição. O sexto mais votado. O sexto mais votado, então eu tenho que fazer e honrar por esses votos. Então eu faço dia a dia da minha vida, eu me ocupo trabalhando pro povo, fazendo as coisas para mim, que se o momento que o povo não quiser que eu estiver lá dentro, pelo menos eu saia pela parte da frente como eu entrei. Rudes, na plateia, ali na... Né, o pessoal que vai assistir. Já aconteceu bafo. Já aconteceu pessoas de te ofender, comentário homofóbico. Sim, já me chamaram de aliciador de menor, de cafetão, de puto, de várias coisas. Mas vem da onde? Da linha de algumas pessoas de extrema direita radical, que é da linha bolsonarista, né? Que gostam de fake news, gostam do ódio, gostam de utilizar nomes que vão ofender a pessoa, para a pessoa se perder no raciocínio. Qual foi a fake news mais sórdida, polêmica, já foi que vítima, enfrentou? Já foi alvo. Que eu estaria brigando com o alemão do gás. Usaram uma briga de outra cidade e que eu e ele estaríamos brigando por causa dos eleitores. Na campanha. Na campanha. Na campanha. E recentemente teve alguma mais sórdida ou que chamasse atenção? Não, tu sabe que quando comecei a me posicionar e mostrar que eu estava ali, que eu não iria suportar mais piada, não iria mais suportar deboche e situações que me deixariam extremamente triste, e eles pararam. Teve recentemente o vídeo do prefeito beijoqueiro, né? Se não me engano, o Jorge, se encontraram ali, tinha uma terceira pessoa ali e fizeram piada com esse vídeo ali. Viralizou até na cidade. Exatamente. Uma coisa eu tenho para dizer, como eu disse pro prefeito,
prefeito, tu é solteiro, tu beija quem você quiser. E vai aproveitar a vida. E vai aproveitar a vida, porque o importante é que tu trabalhe para a cidade de Santa Maria. O momento que tu não fizer algo pela cidade de Santa Maria, que tu não fizer um trabalho bem feito com eficaz de entregar alguma coisa para a cidade que te elegeu, aí sim o povo pode te criticar. Beijar na boca, ser feliz, é teu direito. Tu é ser humano como qualquer um, tem direito a fazer o que tu quiser. E as pessoas têm esse grande problema de querer cuidar da vida do outro, de querer dar palpite na vida do outro. Mas será que as pessoas que gostam de cuidar da vida do outro cuidam da sua? Não, né? Talvez não. Não sei se a gente já tá nos finalmente, já... Então, né... Eu queria perguntar pro Rudes, né? O Rudinei, se tem alguma mensagem, né? Hoje... E eu quero saber se ele concorre a vereador de novo também. Bom, então pergunta para ele. Já tentei junto. Tá. Queria então a gente saber qual é o propósito do Rudes, né? Pro futuro... O que pensa para o futuro da cidade, você enquanto ser humano também, né? O Rudes e o Rudinei, e as pessoas querem saber. Eu acho que é importante que tenha participado aqui do nosso podcast, trazido essas curiosidades, né? E ainda eu fiquei com uma outra curiosidade também, entre a Câmara de Vereadores e a Casa Noturna, as gurias. Quem dá menos incômodo para ti também? Então, se pudesse dizer para nós hoje, né, o que trazer para nós. Quem incomoda mais, né? Olha, não quis dizer isso, né? Eu não disse isso. A Casa Legislativa é um trabalho que tem que ter muito psicológico, muita cautela e cuidado. Mas a Casa Noturna é muito mais tranquila. É uma casa que, quando se tem ordem, tem administração e realmente tem pessoas que cuidam com amor e carinho, aquilo funciona. E é o que precisa hoje na Casa Legislativa, é entender que muitas pessoas que vão até lá e projetos que fossem realmente para o povo, para amparar o povo, projetos que beneficiem o povo, porque não adianta colocar projetos inconstitucional na Casa Legislativa ou projetos polêmicos para tentar ganhar voto numa eleição. Isso não é olhar para o povo. Temos que colocar projetos que olhem e beneficiem o povo. Nós temos uma Casa Legislativa com 21 vereadores e aqui eu deixo sem medo nenhum. Tem muitos vereadores lá dentro que fazem um trabalho incansavelmente, com comprometimento, com cuidado, com amor, com responsabilidade. Temos colegas lá que fazem sim um trabalho voltado para a cidade de Santa Maria, mas infelizmente alguns deixam desejar. Mas isso aí não é eu que vou recriminar e nem... O eleitor cuida. O eleitor cuida. Rudes, já foi ameaçado de morte ou algo parecido em razão de ser gay de vereador, agora como vereador, ou em razão de algum projeto de lei? Não, nunca fui ameaçado de morte, mas eu fui perseguido. Perseguido, sim. Perseguido... Na rua, de carro, como... Que forma de perseguição? Que forma de perseguição? Por eu ser proprietário de uma casa noturna, né, pela casa de entretenimento, eu tinha uma pessoa que ia, aonde eu ia, ele ia, tirava foto, fazia vídeo, e isso quando nós estávamos no primeiro ano de mandato. Foi feita a ocorrência policial? Foi feita, foi também... avisado essa pessoa que se ele continuasse, a situação ia ser bem diferente. Perfeito. E concorre ou não? Para encerrar, né? Sim, coloquei meu nome já à disposição. Vou ser um pré-candidato novamente a vereador. E hoje sou presidente da bancada do MDB, né? E sou presidente hoje da diversidade do Rio Grande do Sul, do partido MDB também, do estado. Coloquei meu nome para nós futuramente concorrer a um mandato de deputado estadual, mas isso futuramente. Perfeito. Mais alguma pergunta? Defende candidatura própria do MDB?
ou coligação? Qual a sua posição enquanto parlamentar? Eu pretendo defender o nosso mandato do MDB como prefeito, né? Tomara que o nosso partido coloque um nome que seja o Beto Fantinel. Perfeito. Rudes, a gente quer agradecer muito a tua presença. A gente fez um papo descontraído, deixamos de lado senhoria, né? A gente sabe que tem a liturgia do cargo, o senhor para lá, mas não era o nosso propósito aqui, né? Então a gente te agradece muito a participação, né? E esperamos outra vez vão ocorrer outros convites. É isso aí, Rodrigo. E teria assunto, acho, pra gente continuar muito mais tempo, né? Então, para muito mais tempo, exatamente. Agradecer. Um bate-papo gostoso. Bate-papo não fugiu de nenhuma pergunta, né? Foi firme, respondeu. Exato. Acho que muito bom. Mostrou a sinceridade que também o eleitor e o cidadão também quer saber. Vamos aproveitar já, né? Já que estamos aqui, agradecer às pessoas santamarienses pelo coração gigantesco, pela humildade que todos cidadãos de Santa Maria têm e por se enganjarem nessa ajuda para as pessoas que estão sofrendo com essa chuvarada temporal, né? Que assolou aos 97 municípios e mais de 300 mil pessoas afetadas com essa chuva, né? As pessoas que estão doando e estão colaborando no CDM para que chegue esses alimentos, mantimentos, rações e todos os tipos de ajuda, né? Roupas que essas pessoas estão precisando. Que Deus abençoe cada um. Obrigado. Que bom, isso aí. Confirmadíssimo. Não poderia faltar, né?